música diz assim: na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso, aceite e respeite o meu professor. Bata palmas para eles. Batam palmas para eles. Batam palmas para eles, porque eles merecem. Hoje, dia do professor. Vamos aplaudir os nossos professores. Parabéns, professores queridos. Amamos vocês. Música Anjos da Guarda. Boa noite a todos e a todas. Queremos agradecer a participação de vocês no nosso ciclo de palestras. E também agradecer a Deus a oportunidade e a alegria de estar aqui com vocês. Eu sou Marinélia, professora, educadora e atualmente faço parte, sou presidente da Montessori Bahia. Vou estar aqui com vocês todas as quintas-feiras deste mês, às 19 horas, apresentando o palestrante, ou a palestrante, ou os palestrantes. Como vai ser? Eu apresento o palestrante, vocês assistem a palestra, depois eu volto com o palestrante para responder algumas perguntas de vocês. Participem, tirem dúvidas, façam suas perguntas. E nós queremos, nosso objetivo, sobretudo, do nosso ciclo de palestras, é dedicar aos pais, às mães, os tios, as tias, avós, que neste período agora são professores, mesmo sabendo que é uma tarefa bem difícil. Tem uma coisa para pedir a vocês. Acesse a câmera do seu celular no nosso QR Code. Entre no site da Montessori Bahia, deixe seu nome, endereço. Queremos formar uma grande família, com novos estudos, mostrando novos caminhos, nova consciência. Juntem-se a nós. Vou apresentar agora o nosso palestrante. Mas, antes de começar a palestra, nós vamos ter o depoimento de um ex-aluno de uma escola montessoriana. Vamos ouvir agora o nosso palestrante da noite, nosso querido Sérgio Portela. Seu currículo caminha desde a sala de aula, formador de professores, coordenador da educação infantil do Centro Educacional Menino Jesus, passando pela EMS, American Montessori Society, e Centro Educacional Montessori Chile. Pai de Lívia e Vinícius, que são gêmeos e muito lindos. Desejo a vocês, nesta noite, momentos agradáveis e enriquecedores. Até breve. Meu nome é Thiago Bauman, eu sou ex-aluno do Centro Educacional Menino Jesus, em Florianópolis, e o que eu lembro? Bom, com certeza de sentar em linha, das várias atividades que a gente fazia em grupo, ou às vezes individuais ali, e eu entrei no SEND no segundo período. Então, desde pequeno a gente tinha várias atividades que a gente podia fazer. Por exemplo, uma das primeiras memórias que eu tenho lá era que a atividade que eu gostava era lavar uma pedra. Não sei porquê, mas foi uma atividade que no início eu gostei e era algo que eu fazia bastante. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com o grupo da Associação Montessori da Bahia, né?
para compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência, né, de Montessori, né? Eu trabalho há 18 anos com a educação Montessori e tenho 2 filhos de 6 anos, estão completando 7 anos agora, e a gente vem vivenciando esse Montessori, né, desde a escolha profissional e depois como pai também, como um processo, né, de ajuda, né, na educação e na vida dos nossos filhos. Então eu vou compartilhar com vocês alguns slides, né, o tema da nossa live hoje é Montessori como escolha de vida, e a gente vai percebendo o quanto essa dinâmica, né, essa metodologia, essa filosofia vem construindo, né, significados na nossa vida e vem transformando outras vidas também através do nosso trabalho e através da partilha do conhecimento que a gente vai adquirindo, né, na interação com os nossos pares ao longo da vida. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que vão contar um pouquinho da minha história, né, na metodologia Montessori, e vão contar um pouco da história também do trabalho, né, que Montessori deixou, né, toda essa ciência, né, como metodologia, né, que contribui para a vida das crianças e para o futuro da humanidade. Então, eu vou apresentar para vocês algumas imagens. É sempre importante a gente lembrar que todo o trabalho, né, da metodologia Montessori, ele vem pautado principalmente numa filosofia, né? E essa filosofia que traz, né, recursos para a gente ajudar a criança no seu desenvolvimento, ela tem que estar em consonância entre a escolha da escola, né, e a escolha que eu vou fazer para a vida dos meus filhos também no lar, tá? Então, como é que Montessori chegou na minha vida? Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens da minha trajetória como acadêmico, né? O Montessori chegou na minha vida quando eu ainda estava na graduação de pedagogia e eu tinha uma colega de trabalho que trabalhava na escola que eu trabalho hoje, o Centro Educacional Menino Jesus, e ela compartilhava os materiais, trazia para as aulas alguns materiais montessorianos, e aquilo foi me despertando interesse, e foi no Menino Jesus que eu fiz a primeira formação em Montessori, e quando a professora Edith Barbosa, ela fez a primeira apresentação dos cilindros de encaixe no curso Montessori, quando eu vi a primeira apresentação dos encaixes sólidos, eu disse, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, eu acho que Montessori, ele é uma escolha que permite que a gente se encante por uma filosofia e, a partir dali, a gente vai buscar todo o conhecimento que vai nortear, né, o nosso projeto de vida e, no meu caso, está muito junto com o meu projeto profissional também. Tá? Então, ali algumas experiências, eu trabalhei 10 anos com turmas agrupadas, de 3 a 5 anos, né, como professor, e o que mais me encantava nesse processo todo é olhar o brilho da criança ao conquistar as habilidades a partir do exercício em que ela fazia suas escolhas. Então, é sempre importante a gente lembrar que Montessori é o exercício da livre escolha, né? É a partir daí que a criança vai construir, então, o seu programa, né, o seu currículo de trabalho, né? E no Montessori a gente deixa isso disponível para a vida da criança, para que ela possa exercitar essa escolha diariamente. Como pai, como é que a gente se prepara, né, para receber uma criança? Pode passar, por favor. Então, eu sempre digo que o pai, ele nasce a partir do momento em que a gente começa a gestar essa criança, né? Na verdade, quando a gente começa a planejar, né, ter um filho, a gente já começa a desenvolver, né, ideia do que a gente espera para essa criança, né? Qual é o mundo que nós estamos apresentando para essa criança, qual o mundo que nós vivemos, e o nascimento, ele é sim o grande marco, né, físico da chegada dessa criança ao mundo. Então, que mundo eu preparei para o meu filho, né? Qual é a casa que eu preparei? Então, eu sempre digo para os pais assim, não adianta a gente preparar um quarto, né? E toda a casa ser um espaço em que a criança não é incluída, né? A inclusão é um processo que acontece da chegada dessa criança na família. Então, eu preciso preparar, sim, toda a minha casa para receber essa criança, assim como também
a escolha da escola, né, precisa ser pensada numa escola em que realmente eu me identifique com a proposta, né, e que eu confie no processo que vai acontecer durante essa parceria entre escola e família, tá? E aí, como pai, também eu fui me preparando ao longo da vida, né? E quando as crianças nascem, a gente vai tomando consciência e aprendendo a fazer a leitura dessa criança, né? Como é que a gente vai apresentar o mundo para ela? Que tipo de coisas que eu quero que o meu filho perceba nesse ambiente, né? E como é que eu vou observando o jeito que ele se desenvolve? Como é que é o desenvolvimento dele? Que tipo de preferências que ele tem? Então, muitas vezes a gente trabalha né, na cultura, eu vou apresentar aquilo que o outro apresentou. Eu preciso olhar para o meu filho, né, e perceber o seu desenvolvimento para que eu possa realmente buscar, né, recursos para que ele possa se desenvolver de acordo com seus parâmetros. Então, na minha casa, a gente preparou um ambiente para os meus filhos em que eles pudessem ficar livre, né? Então, aqui a ideia é a gente ter um ambiente, né, em que a criança vai descobrindo o mundo gradativamente, e no Montessori a gente apresenta um mundo real, para que quando a criança saia desse espaço da casa e da escola, ela consiga relacionar todas as informações que ela foi adquirindo através das impressões sensoriais, né, com o mundo lá fora, né? Então, a gente vai apresentando para a criança o mundo. Então, o bebê precisa de um espaço em que ele possa, né, se locomover, ele possa se movimentar, né? Um ambiente em que ele possa se espelho, né, que tenha espelho em que ele possa se observar e assim desenvolver a sua percepção, né, do seu próprio corpo, e objetos adequados em que ele possa tocar e gradativamente ir experimentando as diferentes sensações. Eu sempre digo para os pais que a gente não precisa ter uma escola Montessori em casa, mas a partir daquilo que a gente tem de materiais ou de brinquedos, enfim, a gente organizar para que a criança realmente tenha experiências significativas, tá? Então, no quarto dos meus filhos, foi de uma maneira muito simples, a gente foi construindo com eles também essa relação deles com o ambiente da casa. Então, a gente deixou, por exemplo, no ambiente da sala de estar, uma mesa em que eles pudessem desenhar, em que eles pudessem realizar as suas refeições, né, com um apoio para os pés, para que o equilíbrio seja mantido durante uma atividade ou durante o momento da alimentação. Eu deixei alguns brinquedos, né, nesse ambiente em que eles pudessem ter o que fazer quando a gente estivesse num movimento social, por exemplo, com outras pessoas, né? Então, a criança precisa encontrar nesse ambiente que eu preparo para ela subsídios para que ela vá conquistando a sua independência e também que ela consiga se ocupar quando os adultos estão fazendo uma outra função. Então, essa escolha como pai de preparar, né, a casa para receber os meus filhos, ela foi acontecendo à medida em que eu fui observando os interesses deles e o período de desenvolvimento que eles estavam. Então, no início, todos os materiais, né, como nós estamos vendo aqui nas imagens, todos os materiais ficavam, né, em categorias. Então, eu fiz conjuntos, por exemplo, de animais aquáticos, de animais terrestres. A gente colocou um galão de água com animais aquáticos dentro para que eles pudessem fazer esse exercício de transportar um objeto fazendo força para desenvolver o equilíbrio e tônus muscular, né? Nós colocamos instrumentos musicais reais para que eles realmente tivessem contato com a sonoridade, né? Então, estimular esse sentido, né, auditivo, para que a criança possa realmente ter contato com os instrumentos, com sons reais, né? E quando a gente percebeu que eles já estavam no momento que precisavam se apoiar nas coisas para iniciar um outro movimento, então nós colocamos as estantes e nós fomos organizando então esse espaço para que eles começassem a desenvolver um outro sentido de ordem, né? Não só mais da exploração, mas de perceber também que as coisas voltam para o mesmo lugar, tá? E aí a gente então foi buscando também materiais. Então eu sempre gostei de trabalhar com os meus filhos e nos meus alunos também os livros com imagens reais que vão permitir que a criança realmente estabeleça relação. E desde pequeno a gente vai introduzindo os livros de papel, né, para que eles possam realmente ter contato, desenvolvam cuidado, perceber o uso
né? Então, eu sempre digo que a melhor maneira da gente introduzir qualquer coisa para os filhos é sendo modelo, né? Como é que eu manuseio o meu livro? Como é que eu sento para fazer uma leitura? E as crianças estão nos observando o tempo todo. Então, eu sempre digo, ao mesmo tempo em que a gente precisa observar o ambiente da casa, se está favorecendo o desenvolvimento da criança, nós precisamos observar o nosso comportamento e a maneira como a gente conduz. Como é que eu quero conduzir, né, o desenvolvimento dos meus filhos? Como é que eu construo as minhas relações, né? Como é que eu resolvo pequenos conflitos na minha vida? Então, são esses modelos que a gente vai passando sem perceber, mas que as crianças estão absorvendo do ambiente o tempo todo. Então, a gente sempre diz que de 0 a 3 anos é a mente absorvente e inconsciente. Então, a criança está captando desse ambiente em que ela vive, né, todas as informações que vão contribuir, sim, para o seu desenvolvimento. Tá? E de 3 a 6 anos é uma mente consciente, né? Então, a criança passa a fazer escolhas daquilo que ela tem preferência ou daquilo que está disponível para ela naquele momento. Então, a gente sempre tinha materiais em que a criança podia usar as mãos, então isso a gente tem que ter o tempo todo, né? Ainda hoje, os meus filhos estão completando 7 anos, a gente ainda tem materiais em que a gente deixa disponível para que eles possam se expressar, eles possam construir essa relação com o ambiente sem necessariamente ter a presença de um adulto o tempo todo conduzindo uma atividade. Então, aqui a gente tem as experiências sensoriais, né? São os saquinhos com gel ou com água, a gente coloca alguns elementos dentro para que a criança vá tocando e vá percebendo diferentes tipos de textura, de luz, né? Então, a gente vai trazendo estímulos para desenvolver essa percepção visual, tátil, né? Pode passar, por favor. Aqui, sensações de temperatura, né? Formas, objetos. Então, a gente vai trazendo esses elementos sensoriais que vão contribuir imensamente depois para o processo do desenvolvimento cognitivo. Então, toda criança de 0 a 6 anos, ele está num período de desenvolvimento motor, que é muito forte, né? E desde do nascimento, a tendência da criança, da realidade, do desenvolvimento desse movimento, é uma luta pela sobrevivência, né? Nós não podemos esquecer que todos nós trazemos no nosso desenvolvimento a marca da humanidade, né? Montessori fala muito isso, assim, e todos nós trazemos a marca da evolução da humanidade. Então, todos nós fazemos o mesmo processo que a humanidade fez, mas muitas vezes a gente não nos dá conta. E uma criança de 0 a 6 anos, ela faz o percurso da humanidade até o momento da chegada da escrita, né? Então, ela passa por o movimento, por o uso dos instrumentos, né, que a gente tem em casa, os utensílios da casa e os instrumentos sociais também que se apresentam para a criança, e vai chegar, assim, no momento lá da escrita, né? Ela passa pelo desenvolvimento do desenho, por todo esse processo, até chegar na escrita, tá? E como é que a criança vai adquirindo essas habilidades para chegar no processo da escrita? Se movimentando, né? Tendo oportunidade de exercitar escolhas, tendo oportunidade de tomar pequenas decisões. É assim que a criança vai construindo esse processo, tá? Nós vamos ver outras imagens. Aqui alguns materiais, tá? Alguns montessorianos e outros são brinquedos pedagógicos que a gente pode, ao invés de comprar um brinquedo em que talvez não vá trazer possibilidades da criança construir, elaborar, né? Ou relacionar, às vezes, um brinquedo com o outro. Então, eu sempre digo para os pais, procure oportunidades de brinquedos ou oferecer para a criança materiais em que ela tenha a possibilidade de construir e relacionar, às vezes, um material ou um brinquedo com o outro, tá? Pode passar, por favor. Eu acho que é algo muito significativo que nós procuramos fazer nas nossas escolas Montessori, e que as famílias têm que buscar fazer também com os seus filhos, é levá-los para espaços, né, ambientes reais, em que ele tenha todas as experiências sensoriais, né, do toque, do tato, das diferentes temperaturas, né, diferente temperatura da água, em diferentes momentos do ano também. Então, que as crianças tenham contato, né, com a natureza o máximo de tempo que a gente possa oferecer para os nossos filhos, tá? Então, os meus filhos, né, desde pequenininho a gente procurava ter essa relação do contato, né, com os ambientes reais. Então, levar para parques em que eles possam socializar com outras crianças,
para que eles possam aprender a se relacionar. É muito importante a gente ter consciência de que a criança aprende, né, se relacionando, fazendo, construindo, elaborando. São essas impressões sensoriais que ela tem, né, no contato sucessivo com os materiais e com a natureza, é que vai dando subsídios para que ela possa relacionar, né, isso depois lá na frente, através da sistematização do conhecimento, tá? Quando a gente sai com as crianças na natureza, a gente tem que ter um tempo para isso, né? Não vou ali correndo e volto. Né? A gente tem que respeitar, observar o que o meu filho está fazendo. Eu sempre digo assim, quando a criança está envolvida com o trabalho, a gente não precisa interferir, né? Ela está brincando, está construindo, está elaborando, a gente não precisa interferir, a gente observa, né? Como ela faz, o que ela gosta de fazer quando ela está com esse tipo de material ou quando ela está na natureza, que tipo de coisas que ela gosta de trazer para brincar comigo, né? Como pai, né? O que ela espera de mim como pai? Então, a gente precisa estar atento, né, à escuta do que os filhos trazem para a gente de observação, tá? Então, o desenvolvimento ele vai seguindo e a gente também precisa ir adaptando esse espaço da casa, né, e das relações também que vão acontecendo da criança com o tempo e a rotina que a gente estabelece para elas. Uma das coisas que é primordial para o desenvolvimento das crianças é uma previsibilidade daquilo que vai acontecer. Muitas vezes a gente sai de casa e a gente não conversa com a criança. Olha, nós vamos passar no supermercado, depois do supermercado nós vamos passar numa feira, né? Depois vamos voltar para casa, vai ter o momento do almoço, depois a gente vai organizar as coisas da casa e depois nós vamos ter um tempo para brincar, ou enfim. Então, assim, essa previsibilidade dá uma certa segurança para a criança. E isso vai desenvolvendo nela um senso também de organização, né, do que ela precisa fazer para cada coisa, tá? Então, o ambiente preparado que a gente vai deixando, à medida que eles vão crescendo, ó, a gente vai deixando os materiais disponíveis, a gente vai adaptando na nossa casa, né, um banquinho que ela possa chegar até o lavatório, uma mesa em que ela possa apoiar os pés para que ela possa usar os talheres, né, com segurança. Então, às vezes a gente coloca a criança não tem um apoio, né? Um espaço em que a gente possa deixar uma jarra e um copo que ela possa se servir de água quando ela sente necessidade. Isso é autonomia, né? A criança perceber que tem sede e aonde ela pode encontrar água para se servir. Se a gente tem possibilidade de ter plantas e animais em casa, né? Para que a criança desenvolva esse senso de responsabilidade, de cuidado com a vida. Aqui, essa imagem é de um curso de formação que eu fiz com a Loreto, né, uma educadora chilena, mas que vive nos Estados Unidos, e é um curso que a gente fez para trabalhar com pais e bebês, né? Tem algumas iniciativas já no Brasil desse trabalho, e o que foi rico? É a gente buscar realmente essa independência da criança a partir daquilo que a gente oferece, né? Então, essas possibilidades de adaptação desse ambiente da casa, para que a criança tenha continuidade no processo que acontece na escola. Se a criança tem oportunidades na escola, ela está o tempo todo acessando e mostrando para nós, como pais, eu já posso fazer isso, eu já consigo fazer isso. E se ela encontra barreiras no ambiente da casa, ela não tem a oportunidade de exercitar essa autonomia que ela está construindo, né? E essa independência, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento da autoestima, né? Quando eu me sinto capaz de me servir a própria água, de servir o meu alimento, ou de oferecer alguma coisa para alguém, eu me sinto capaz de fazer qualquer outra atividade. Então, a gente tem que ter o cuidado de não tolher esse impulso natural da criança para o desenvolvimento, servindo, fazendo por ela aquilo que ela já tem condições de fazer, né? E essa maturidade também vai permitir que ela vá desenvolvendo outras habilidades cognitivas, tá? E eu acho que a gente tem que entender também que a criança, ela não tem noção, né, do que a gente já viveu, né? A criança, ela está vivendo todas as experiências pela primeira vez. E eu sempre digo para os pais em que a gente não precisa oferecer muito, a gente precisa oferecer, né, esse nosso cuidado, esse nosso senso de respeito pela infância, e oferecer coisas simples que estão ao nosso alcance, né? Então, eu saía muito com os meus filhos para parque e
E, por exemplo, eles juntavam as coisinhas do chão que não eram da natureza. Até hoje eles saem, têm essa preocupação. Por que as pessoas não estão cuidando do planeta? Por que as pessoas têm determinadas atitudes? E a gente sempre traz para eles. Eles estão aprendendo ainda, né? E às vezes eles comparam, né? Por que as pessoas não estão usando máscara se a gente está num ambiente social, né? Eu digo, algumas pessoas ainda não entenderam que a gente precisa usar máscara, né? O contato com animais, a experiência, por exemplo, de estar na chuva, né? Ter essa sensação de passar pela chuva, né? De usar um guarda-chuva, de estar nesse mundo em que é repleto de sensações. Então, são muitas experiências em que a gente não precisa comprar, né? Elas estão disponíveis na saída da nossa porta. Levar as crianças para visitar zoológico, né? Museus, parques, e que ela tenha contato com outras crianças. Eu tenho uma experiência interessante para contar dos meus filhos, em que desde que eles começaram a caminhar, eles não usaram mais os carrinhos de bebê, né? Eles não queriam, e a gente respeitou essa escolha deles. Então, a gente fazia longas caminhadas. Então, crianças que estão aprendendo a caminhar precisam fazer longas caminhadas para exercitar a marcha, para desenvolver equilíbrio. E quando a gente fazia alguns passeios, por exemplo, eles conheciam já os espaços e eles iam trazendo os elementos do que eles queriam fazer. Então, a gente visitava um parque próximo aqui à minha casa, florestal, e lá tinha uma mesa com livros científicos dos animais que tinham naquele parque. Então, todos os dias, depois de passar pelo parque, agora nós queremos ir lá ver os livros. Então, eles sentavam na mesinha e ficavam vendo os livros que estavam disponíveis naquele espaço. Tem um outro espaço aqui também, próximo da nossa cidade, em que as crianças visitavam, né? Um ambiente do SESC. E aí, a gente sempre visitava e um dado momento a gente teve acesso a um mapa do lugar. E o meu filho era fascinado, ainda por mapas, né? E depois de 1 ano ou 2 anos depois, eles foram no passeio com a escola para esse mesmo lugar, né? Com os colegas da escola. Quando ele chegou no portão do SESC, ele disse para a professora assim, eu quero o mapa desse lugar. Daí a professora assim, não, mas eu não sei se tem mapa aqui. Ele disse, não, todo lugar tem um mapa. Né? E aí a professora, então tá, nós vamos fazer o passeio, depois a Paty vai perguntar se a gente tem um mapa que a gente pode dar para vocês. E ele pegou o mapa e ele foi apontando para a professora todos os lugares que ele já tinha visitado. Então, muitas vezes, a gente tira da criança a oportunidade, por exemplo, dela desenvolver, né, percepção, ideia de espaço, de mapa, achando que ela é muito pequena para determinadas coisas. Então, assim, o que a gente tem que fazer é permitir que a criança tenha acesso a essas informações e qual o interesse dela com aquilo. Então, sempre que a gente vai num shopping aberto ou num lugar em viagem, ele sempre procura os mapas, tá? Outro ponto que é muito importante para essa relação do desenvolvimento da criança e para a vida dela, né, é permitir que ela frequente, sim, ambientes públicos, que ela vá ao supermercado. Essas 2 fotos que eu tenho aqui, do Vinícius e da Lívia, num supermercado, são 2 momentos diferentes. O primeiro dia a gente foi numa feira, né, e eles ajudaram a escolher os alimentos, enfim, e no dia seguinte eu precisei ir ao supermercado. E ele caminhando, o Vinícius saiu correndo na frente, e tem essa foto ali dele cheirando a laranja. Então, no primeiro dia, quando eu fui, a gente foi, a laranja tem esse cheiro, esse odor, o abacaxi tem esse. Ele correu na nossa frente, e aí a gente ficou preocupado, porque dentro do supermercado, carrinho, enfim. E ele foi até a parte das frutas, e ele começou a sentir o odor das frutas, o mesmo exercício que a gente fez no dia anterior. Tá? Então, assim, a gente precisa envolver a criança nesse processo da vida, para que ele perceba a relação que tem, né, todo o aprendizado que ele vai ter acadêmico com a vida dele lá fora. Tá? Visitar os espaços públicos da cidade que contam a história do lugar onde ele vive. Tá? Então, os meus filhos são fascinados pela história da cidade, porque a escola tem muito disso já oferece isso para eles, e nós fazemos questão, no dia do aniversário da nossa cidade, visitar os lugares, para que eles tenham esse contato e se identifiquem com a cultura em que eles estão inseridos. E isso se amplia quando a gente viaja. Por exemplo, eles querem saber também sobre a cultura dos lugares. Tá? E aí eles estavam com 5 anos ainda.
Então, de 3 a 6 anos, a observação da criança mostra que, normalmente, ela age e ela tem um desejo de agir, tá? Então, o contato com a natureza e o respeito, né, das escolhas da criança, ele vai gradativamente crescendo com com esse período do desenvolvimento. E eu sempre digo para os pais que respeitar a escolha da criança não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer, né? A gente tem que oferecer dentro daquilo que é seguro para o meu filho, né? Mas sempre dá a possibilidade da criança fazer escolhas, né? Nós vamos almoçar, filho, né, num restaurante. Tem frango e tem carne. O que que você prefere? Ao invés de eu montar o prato dele e já trazer. Filho, a gente vai viajar, a gente pode ir nesse lugar ou nesse lugar. Qual que você prefere primeiro? Então, a gente oportunizar a criança a fazer escolhas, ela vai se sentindo respeitada e vai aprendendo a respeitar a escolha dos outros também, tá? Então, permitir que na casa ela também faça pequenas tarefas. Às vezes, não precisa disso, não, deixa que eu faço. A criança sente prazer em ajudar. Isso é desenvolver cooperação, né? É desenvolver um sentido de humanidade. Pode passar. Levar a criança para parques, né? Então, aqui eu vou apresentando vários momentos da vida dos meus filhos, né? Dessa escolha que a gente fez. E a gente trabalha muito para que eles tenham as oportunidades de perceber, né, que o mundo traz muitas informações e essa sensibilidade a gente aprende em contato sucessivo com tudo que o mundo pode oferecer, tá? Observar o pôr do sol são coisas simples, como é que é o pôr do sol na minha cidade, como é que é em outro lugar, né? Dependendo do lugar onde a gente está, como é que ele vai se apresentar, qual é o reflexo que ele faz no mar, quando a gente estiver próximo do mar, tá? Então, a liberdade da criança é respeitar, né, as leis naturais do seu desenvolvimento. Pode passar. Vivências com artes, né? Então, a gente tem materiais, livros de artes em que eles tenham contato com esse material, né, quando eles têm interesse. E aí, claro, a gente vai ganhando presentes, a gente vai trazendo também elementos para compor essas experiências que a criança vai ter. E é muito interessante, nós viajamos ao Chile e tem um bairro que se chama Belas Artes. E a gente sempre passava de carro, né? Aqui é o bairro Belas Artes, aqui a gente pensa. Daí no terceiro dia que a gente passou nesse bairro, a minha filha disse assim: pai, se esse bairro chama Belas Artes, tem um museu aqui. Daí eu disse, mas como você sabe que tem um museu aqui? O bairro é Belas Artes, deve ter um museu de artes. Aí eu disse, realmente tem e nós vamos visitá-lo. Daí no dia seguinte a gente foi ao museu, o Vinícius fez uma observação assim das coisas que mais interessavam a ele e a Lívia ficava parada em frente às obras observando e analisando, né? Então assim, cada um no seu tempo, então a gente também precisa respeitar o tempo de cada filho, tá? E ali também, ó, cada um no seu espaço, realizando as suas atividades. No final ela disse, eu disse, filha, agora a gente vai embora porque o humano, né, já não tem mais tanta atenção no que não tem mais interesse. Ela disse, mas eu ainda não visitei todas as salas. Então a gente foi fazer uma outra atividade com o Vinícius e um de nós ficou acompanhando a Lívia nesse processo dela de elaboração daquilo que ela estava observando. Pode passar. Então, é sempre importante a gente ter os espaços adequados para as atividades em casa e a gente delimitar para eles também esses limites, né? Com tinta, a gente vai trabalhar nessa mesinha que a gente deixa disponível. Agora, nesse período, por exemplo, que a gente está vivendo, que a gente está mais em casa, eu deixei também uma estante com mais materiais de artes que eles pudessem se ocupar quando eu estou envolvido com o meu trabalho e a minha esposa também, né? Os quadros em que eles possam expressar o que estão sentindo, ou uma ideia do que eles têm, livremente, então nem sempre precisa ser o papel, pode ser um quadro branco, pode ser um quadro com giz, em que a criança tem a oportunidade de se expressar. Tá? De 6 a 9 anos, a criança vai evoluindo, né, nesse contato social. Então, de 3 a 6 anos, ela vai aperfeiçoando habilidades, né, vai refinando essas habilidades sociais, e é importante a gente pensar sempre que a criança está em processo de evolução, né? Quando ela é permitida agir nesse movimento, ela está em processo de evolução das habilidades. Então, as crianças estão experimentando o tempo todo os limites, né? As relações sociais.
Então, não é, a gente precisa tratar isso de uma maneira natural, mostrando para ela, será que a gente não pode falar de outro jeito? Será que a gente não pode pedir de outro jeito? De que outra forma a gente pode pedir? Então, eu sempre acho que a gente tem que fazer mais perguntas para os filhos do que dar respostas, né? Porque eles precisam ir elaborando as formas de agir em cada situação. E Montessori diz, né? A educação Montessori não se dá por palavras, ela se dá pelas coisas, né? E para as coisas. Então, à medida que a criança vai se apropriando das coisas que fazem parte do seu meio, ela vai elaborando, né? E vai criando outras possibilidades a partir daí, tá? Então, aqui com os meus filhos, a gente, nesse período de pandemia, né, a gente foi trazendo para eles, agora que eles já estão, né, no ensino fundamental, um espaço em que ficava o material da escola que eles iam precisar para as atividades, com a professora no ambiente virtual, e outros materiais que iam agregando informações e conhecimentos ao currículo que a escola estava apresentando para eles, tá? Então, claro, eu tenho o alfabeto móvel, que trabalho com isso, né? Tem alguns materiais de linguagem, materiais de conhecimento de mundo, que estava relacionado com o projeto de alfabetização que a escola está trabalhando, e eu deixei disponível tapete, que é um elemento que eles usam na escola, para que eles pudessem desenvolver alguns trabalhos, né? Mas tudo ficou disponível no corredor da minha sala, numa estante que eu comprei quando eles tinham 9 meses, né? Então, assim, a gente precisa ir aproveitando. Vinícius tem uma grande curiosidade e é um conhecimento que estava sendo estimulado também pela escola por bandeiras, mapas, os países, a cultura dos países, né, os monumentos, como é que são construídos. E a gente fez o último álbum da Copa e ele não concluiu. Quando falou em bandeiras, ele logo relacionou com o álbum da Copa, foi buscar na estante dele lá dos livros onde é que estava esse álbum, e ele começou a pintar os álbuns, e aí começou a relacionar os países lá que participaram da última Copa com os continentes que ele estava estudando na escola. Então, assim, o que a gente tem que oferecer para os filhos é possibilidade deles buscarem as informações, né, num ambiente que é deles, né? Então, a gente trazer livros, trazer possibilidades de que eles possam desenvolver habilidades e também participar com a família, por exemplo, de culinárias, né, preparar um alimento para alguém, para uma visita que vai chegar de 6 a 9 anos, a criança precisa estar envolvida nesse evento que vai acontecer com a família, né? Apresentar as coisas da cultura, e é tão bonito a gente observar, por exemplo, os filhos, a gente colocou um tapete com uma cesta com livros no corredor da casa também, não é tão grande, mas a gente fez com que ele fosse significativo para as crianças, né? Então, eles aprendem a lidar com esse espaço também mais restrito, né? E a Lívia construiu ali ao lado, ó, da onde está a cesta de livros, outros livros que ela tinha interesse, trouxe brinquedos, e ela fazia uso com frequência desse espaço. Semana passada, eles montaram a biblioteca da escola dentro do quarto deles. Então, tinha até o leitor dos livros que a bibliotecária da escola usa, eles também faziam, e nós faziam a leitura dos livros, e eles traziam para a gente o empréstimo. Então, a gente podia ficar até às 7 horas da noite com os livros, depois a gente tinha que devolver na biblioteca deles. Tá? Então, fazer leituras compartilhadas com as crianças, não precisa ler tudo num dia só, né? Receber um colega em casa e preparar o ambiente para esse momento, então, a criança participar desse processo, né? Transmitir pequenos recados para os familiares, né? Convidar para o evento da família. Então, hoje, meus filhos, por exemplo, já mandam um WhatsApp para a vovó para convidar para vir almoçar aqui. Sentem falta disso, né? Então, eles dizem, quando é que a gente vai poder fazer um almoço de família de novo? Né? Quando os meus pais moram em casa, então a gente acaba indo muito mais do que eles vindo, e eles dizem, faz muito tempo que a gente não faz um almoço de família aqui em casa. Então, a gente precisa ir construindo para a criança esses significados sociais, né? Mas ela só vai construir esse significado se ela participar desse processo, né? Reduzir o tempo de eletrônicos para ampliar o tempo de convivência. Então, isso é muito importante, a gente estipular o tempo, né? Quanto menor a criança, menos tempo. Caminhar, pedalar, correr e andar de skate. Visitar museus e teatros, né? Conversar nos parques da cidade, fazer listas de compras, fazer encontros semanais sobre o crescimento e o movimento e da cooperação com a família. Então, o que a gente pode melhorar no ambiente da nossa casa? O que a gente pode trazer para melhorar a convivência da nossa família? De 6 a 9 anos, a criança já tem subsídios
para ajudar a pensar sobre essas coisas que acontecem na comunidade, né, da família, né? Ser feliz e partilhar as conquistas e os desafios. Então, muitas vezes as crianças não compreendem, né? Papai, você não sai do computador agora, né? Nesse período em que a gente está em casa. Eu digo, isso faz parte do meu trabalho. Na escola eu não ficava só no computador, eu ia nas salas, eu observava. Só que agora as salas estão no computador do papai. Então eu preciso ajudar as professoras, então eu preciso ficar mais tempo no computador, né? Eles aprenderam a manusear, por exemplo, a ferramenta do computador agora nesse período da pandemia, né? Porque a gente não tinha acesso. O computador é do meu trabalho, né? Você pode usar os brinquedos, os materiais que você tem disponível. Então, aqui as visitas aos museus. A gente foi para São Paulo esse ano de férias, alguns dias, e visitamos alguns museus, a exposição do Maurício de Souza, enfim. E eu perguntei para eles assim, o que vocês mais gostaram nesse passeio, né? Aí eu falei, a Lívia disse bem assim, o que eu mais gostei foi ver as obras de verdade. Aquelas que nós temos lá nos nossos livros, na nossa casa, eu pude ver aqui de verdade, e foi uma visita que nós fizemos ao MASP. Então, assim, vocês percebem que o significado que a criança dá depende muito daquilo que eu ofereço para ela como experiência de vida, né? O Vinícius ficou fascinado pela exposição sobre o universo no Museu do Catavento. Pode passar, por favor. Então, de 9 a 12 anos, a gente vai dar continuidade ao projeto de vida da família, tá? Aprimorando as habilidades conquistadas de 6 a 12 anos, né? A iniciar o jovem, né, em projetos sociais, então eles perceberem como é que isso acontece. A nossa escola tem muito isso, os jovens preparam, né, por exemplo, campanhas de roupas, eles separam por tamanho, foi ideia deles, junto com o grupo, né, que coordena essa atividade na escola. Eles, por que a gente não separa por tamanho e as pessoas escolhem aquilo que elas querem, ao invés de a gente entregar uma sacola pronta? Né? Então, assim, as crianças vão construindo esse significado junto conosco, com os adultos, com os pais e com os educadores. Tá? Investir em atividades culturais e sociais. Próximo, por favor. Permitir que o jovem, né, organize pequenos eventos em casa ou no condomínio, porém as regras, né, os combinados devem ser estabelecidos antes com os responsáveis. Participar dos eventos familiares, né, com o intuito de despertar o espírito de gratidão pelos seus ancestrais. De 12 a 18 anos, então, viver a sua juventude, né, fazer escolhas e ser um cidadão consciente dos valores e responsabilidades com a sociedade em que vive. E nesse slide é muito importante a gente lembrar que se eu não permito que o meu filho, né, desde pequenininho, faça pequenas escolhas na vida, tá? E sempre eu fico dirigindo a vida dele, né? Faça isso, faça aquilo, e eu não permito que ele faça essas pequenas escolhas. Quando ele chegar na adolescência, que é uma fase em que ele vai ter muitos desafios sociais, ele não vai conseguir fazer boas escolhas para ele, né? Por que, Sérgio, que ele não consegue fazer essas escolhas? Porque sempre teve alguém dizendo para ele o que era preciso fazer em cada momento. Então, quando um colega vir oferecer uma coisa que não é adequada, né, ou que não é bom para ele vai dizer, esse é meu colega, ele gosta de mim, o que ele está me oferecendo é bom. Ele não vai pensar sobre as escolhas. Então, às vezes eu uso esse exemplo, os pais acham até um pouco grave, por exemplo, um coleguinha vem oferecer droga, vem oferecer uma bebida alcoólica, ele não vai pensar se isso é bom ou não para ele. Né? Se ele é uma pessoa do meu vínculo, o que ele me oferece é bom. Né? Então, eu sempre digo para os pais, o momento de começar o exercício da independência e da escolha é quando a criança nasce, né? Em que ele tem a oportunidade de se movimentar e escolher os brinquedos, né, que fazem parte daquele ambiente, daquilo que a gente acha que é adequado para ele. Então, sempre o ambiente preparado é preparado por um adulto consciente, né? A criança faz escolhas a partir de um ambiente que a gente oferece para ela, tá? E a mensagem que eu gostaria de compartilhar para vocês é dizer que Montessori, ela transformou a minha vida, né, como educador, como processo, né, de construção como profissional, né, porque ela foi me trazendo oportunidades de observar o mundo, observar a natureza e aprender coisas que na minha formação inicial como aluno, né, como acadêmico, eu não tive. Né? Então, Montessori foi me abrindo caminhos, possibilidades de perceber o mundo, de conviver com culturas diferentes, de trazer esses elementos
E isso agregou muito para os meus filhos, né? Esse olhar para o mundo, essa sensibilidade de cuidar da natureza, de que a minha ação tem um reflexo no mundo e na vida das outras pessoas, mesmo que eu não consiga observar, né? Eu posso sentir, mas eu não consigo observar. E a busca pelo conhecimento é um processo contínuo para a vida da gente como para sempre, né? E é isso que a gente quer despertar nos nossos filhos, essa consciência social de que todas as escolhas dele vai ter um impacto na vida das outras pessoas também. E que o mundo tem muitas possibilidades de aprendizado, mas a gente precisa desenvolver esse olhar sensível para observar, né? E a mensagem final é que nossos filhos e filhas são a nossa melhor parte. E cabe a nós permitir que eles cresçam e aflorem suas potencialidades. O nosso tempo de ajudar os filhos é agora, né? Cada fase da vida deles não volta mais. Então, não deixa para investir na educação, no processo de desenvolvimento do seu filho quando ele chegar lá com 6 anos. A gente tem que investir nisso quando a gente já tem a concepção de que eles vão vir ao mundo, né? Quando a gente tem a notícia de que eles vão vir ao mundo, né? Cada fase não volta mais. E a gente precisa estar atento, né? E se fazer presente todos os dias de alguma forma. Muitas vezes eu viajo, tenho muito trabalho fora, e eu digo, papai vai mandar uma mensagem para vocês porque o papai vai trabalhar até tarde, né? Às vezes eu tenho reunião na escola até muito tarde, eu digo, vocês podem dormir, quando o papai chegar, o papai vai no quarto de vocês e eu vou dar um beijo em cada um, né? Então a gente precisa trazer para eles essa nossa presença de alguma forma, deixar uma cartinha, e eles aprendem a fazer isso com a gente. Muitas vezes eu chego em algum lugar e os livros que eu deixo para levar para a viagem enquanto estou arrumando a mala, eles já sabem como é que eu faço. Então, às vezes eu abro o livro lá, tem um desenho deles, ou dentro da mala, né? Se eu deixo a mala aberta e só fecho na hora de sair, tem um desenho, tem uma carta, tem um livrinho deles. Eles eram para você matar a saudade da gente quando você estiver longe. Então, Montessori é um processo em que vai para a vida da gente, né? E que vai construir significados ao longo da nossa vida, e vai trazer isso para os nossos filhos também como uma ajuda à vida. E se a gente quer uma sociedade mais humana, mais justa, nós precisamos fazer parte dessa construção. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Agora a gente aguarda, né, a interação de vocês para que a gente possa contribuir um pouquinho mais para essa reflexão de que Montessori é uma escolha, né? E nós precisamos fazer boas escolhas para nós e para os nossos filhos a todo tempo. Muito obrigado. Quando a gente tinha que fazer alguma atividade, a gente tinha que pegar um tapete, estender no chão, organizar todo o nosso material ali, cumprir a tarefa, depois guardar tudo, pôr o tapete de volta no lugar. Por mais simples que seja, eu acho que essa foi uma atividade que exercitou a organização. Porque quando a gente repete uma atividade, a gente vai se acostumando e isso se torna uma prática. Sérgio, sua apresentação, essa linha de tempo que você fez da aprendizagem do seu filho. Então, eu quero convidar o Sérgio para responder algumas perguntas, e são muitas perguntas que nós temos aqui nesta noite. Obrigado. Muito parabéns, Sérgio, coisa linda. Vai ficar eternamente isto gravado, e, coincidentemente, o tema que nossa equipe, que nosso grupo escolheu para você, parece que adivinhou que você tem essa vida toda de seus filhos, não é? Uma linha de tempo. Maravilhoso mesmo. Nós temos aqui muitas perguntas. A Thalita até escreveu: nós complicamos pela nossa pressa. Amar é ter precisa dar tempo, né? Boa noite. Então, obrigado, Montessori Bahia, por esse convite, por esse carinho todo. Muito. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual a diferença entre liberdade e autonomia? Toda criança nasce, né, com essa possibilidade de agir, né, com esse impulso de agir, né? Então, toda criança nasce com impulso para o desenvolvimento, né? E a capacidade que a gente dá, né, a liberdade, a possibilidade que a gente dá da criança agir é dessa maneira em que ela vai construindo essas impressões do mundo, né? Então, o que eu preciso fazer é proporcionar momentos em que a criança realmente possa exercitar, né, a sua ação.
Eu sempre digo que o papel do adulto, né, é respeitar esse impulso natural da criança, que é do agir, né? Então, eu acho que a liberdade é a criança ter a possibilidade de agir num ambiente seguro, né, em que ela possa realmente fazer boas escolhas, né, a partir de uma escolha do adulto preparado, né, do adulto consciente, que eu falo, né, do pai é o adulto consciente. E qual é a diferença? Eu sempre falo para os pais assim, independência, né, eu acho que tem muito mais a ver com a autonomia, né, a independência é a capacidade que a criança tem de fazer as coisas sozinha, né, então ela pega um talher e se serve, pega uma jarra e se serve de água. A autonomia é a capacidade de tomada de decisões frente a qualquer situação, né? Então, se eu viro água, o que eu faço? Eu posso simplesmente deixar a água ali ou ir atrás buscar, né, um pano para secar aquela água ou chamar uma pessoa, né? Então, a autonomia ela vai dando possibilidades da criança construir, né, e tomar pequenas decisões que vão lá na frente fazer a diferença na vida dela. Eu acho que a liberdade, ela não tira, né, a possibilidade das responsabilidades, né? A gente vai ter liberdade, agir com liberdade, né? Mas você precisa também conhecer quais são os seus limites, né? Quais são as possibilidades de você agir sem interferir, né, no espaço ou na vida do outro, né? O Fernando Savater, ele tem um livro, é uma linguagem muito simples, e ele fala da ética para meu filho, né? E aí ele assim, todos nós somos livres. E daí as pessoas ficam questionando, mas como que nós somos livres se nós não podemos fazer tudo o que queremos? Nós somos livres para fazer escolhas. Algumas escolhas não são boas socialmente, né? Na convivência com o outro, na relação com o outro. Então, nós somos livres para agir, né? E quando a gente não proporciona liberdade para a criança, ela vai buscando força para agir contra esse adulto, né? E aí a gente vai ter aquelas crianças, por exemplo, que dizem assim, mas tudo que eu peço para ele fazer, ele nunca faz, ele nunca aceita as coisas que a gente propõe para eles. Por quê? Ele está reagindo a uma ação de um adulto que é muito impositivo, né? Um adulto que não respeita as escolhas da criança, né? Então, isso é uma liberdade que é tolhida, e a criança, claro, ela vai buscar estratégias para romper com esse autoritarismo, né? Com essa imposição do adulto não respeitando muitas vezes a sua escolha. Tem outra pergunta, Sérgio, aqui muito interessante. De 0 a 3 anos, há um enorme crescimento físico da criança. Quando acontece o desenvolvimento psíquico? Ele já vai acontecendo desde antes do nascimento, né? A criança ali no útero materno, ela já está recebendo as impressões desse ambiente em que ela está inserida, né? Tanto do ambiente interno da mãe, as emoções, como a mãe se sente, né? Então, a criança, ela vai construindo, né, essa psique desde que ela começa no seu desenvolvimento, né? Ela está ouvindo a voz do pai, dependendo da intensidade da voz do pai, ela reconhece, né? Como é que a gente percebe isso, essas impressões que a criança vai captando do ambiente, né? Eu digo, o Vinícius, com 15 dias, a gente colocava uma caixinha de música, a minha esposa ouvia durante a gestação, e ele mexia a cabeça. E aí eu dizia, não, eu não estou ouvindo isso. Daí vem o cientista, né? Vamos ver se quando para a música ele para. Quando parava a música, ele parava de mexer a cabecinha. E aí a gente colocava de novo e ele voltava a mexer. Então, a criança, de 0 a 3 anos, ela está construindo essas impressões de como se relacionar, né? E a partir dos 2 anos, ela vai se diferenciando do adulto, né? Então, ela vai começando também a mostrar para o adulto de que ela tem preferências, de que nem tudo que o adulto propõe é aquilo que ela quer. Então, essa relação do amadurecimento, né, emocional, ele vai acontecendo desde que a criança nasce. Marinélia. Olha, tem outra pergunta aqui, de Emília Rios. O que fazer para ser um adulto preparado e levar essa escolha de vida avante, mesmo quando a criança não colabora com nossos pedidos? Eu sempre falo para os pais, que a gente até falou um pouco no início da nossa conversa, é que eu preciso observar realmente quais são as características do meu filho, qual é a faixa etária do meu filho, né? Conhecer do período de desenvolvimento das crianças, para que a gente possa realmente proporcionar para eles aquilo que eles precisam a cada momento da vida, né? Então, eu sempre digo assim, quando eu sou um pai que
muito impositivo ou muito controlador, a criança vai buscar estratégias para poder viver essas escolhas que ela quer fazer ou demonstrar também as suas preferências, as suas escolhas, né? Então, a gente tem que ter o cuidado. Eu acho que a primeira coisa do adulto é ser observador, né? E se eu tenho dificuldade disso, eu deixo meu filho brincar e fico observando quais são as brincadeiras que ele faz, quando a gente sai, que tipo de coisas que ele prefere fazer. E a partir da observação do meu filho, eu vou trazer um repertório de possibilidades para que ele vá aprendendo gradativamente a respeitar o tempo dos outros, né, a respeitar as relações familiares. E uma das coisas muito importantes que a gente precisa desenvolver com as crianças é esse sentido de pertencimento à nossa família, que ele pertence a uma comunidade, né, e não é só a comunidade da nossa casa, mas às vezes pertence à comunidade escolar, à comunidade da igreja, dos locais que a gente frequenta socialmente, né. Então, às vezes as crianças não colaboram porque nós, como adultos, queremos impor muitas coisas para as crianças e não ouvimos o que elas têm a nos dizer, tá? E às vezes como a gente age é a forma como a criança vai agir também, né? Numa proporção um pouco menor ou não com tanta consciência do que o adulto tem, né? Porque a criança não consegue diferenciar, né? Se eu vou responder mal aqui em casa e não vou fazer lá fora, né? A gente consegue dizer, eu vou gritar aqui em casa, mas lá na fora eu não faço, né? Porque o que os outros vão dizer diante dessa situação, né? Mas a criança não consegue distinguir isso. Então, a gente precisa mostrar para a criança como é que a gente age e agir de uma maneira coerente em qualquer situação, né? Para que os nossos filhos vão tendo esses modelos de como se relacionar, tá? Mas eu acho que observar é o principal, né? Permitir que a criança faça escolhas dentro daquilo que a gente oferece para eles, né? Do que o nosso ambiente oferece, né? E aos poucos ir construindo com eles, fazendo perguntas para que eles vão elaborando todas as situações que a gente vivencia. Tem uma pergunta aí, Sérgio, de Rubiana Pereira Burg. É possível Montessori acontecer no ambiente da casa ou Montessori de verdade é no ambiente da escola apenas? Eu penso que Montessori, ele é para a vida, né? Ele é uma relação de que a gente constrói para a vida, né? Então, assim, como é que a gente vai oferecer isso no ambiente da casa? Eu tenho que trazer, por exemplo, relações em que a criança possa interagir com outras crianças. Se eu vou fazer, né, só Montessori em casa, por exemplo, eu tenho que proporcionar situações de interação, que é o que acontece na escola, né? Tenho que proporcionar um ambiente rico em cultura, em possibilidades que ele possa se desenvolver. Então, eu acho que a gente pode fazer Montessori, mas a gente tem que entender que o ambiente da casa não vai proporcionar situações e interações que o ambiente da escola vai proporcionar, né? A gente sabe muito disso, sim. Quem tem mais de um filho consegue observar mais momentos de interação só entre crianças, né? Se a gente tem uma criança só em casa, essa interação vai ser adulto-criança, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho, né, se vai fazer Montessori em casa, em que a criança possa realmente conviver com outras crianças, ter momentos de interação e de trocas, né, e pensar também que ele conviva com crianças de diferentes idades, né, não só com crianças da mesma idade, que eu acho que esse é um grande diferencial do Montessori. Com certeza. Thalita Fraga, como compatibilizar uma educação Montessori com as tecnologias presentes, videogame, redes sociais? Isso é uma situação polêmica, né? Principalmente no momento em que a gente está vivendo, né? Em que a tecnologia veio trazer possibilidades de comunicação, de socialização, né? De interação e também até no processo educativo. Eu sempre trabalho com todas as famílias em que eu acompanho e oriento também na escola. A gente precisa delimitar o tempo para cada coisa, né? E dependendo da idade do filho também, né? Crianças de 0 a 2 anos não devem ter contato com tela nenhuma, né? Então, a gente precisa restringir, né, a possibilidade da criança de ter contato com tela, né? Ah, Sérgio, mas está em um espaço em que tem a tela. Tudo bem, a gente tem que levar possibilidades. Por exemplo, os meus filhos, a gente saía sempre e eu levava bloquinho de desenho, de pintura com giz de cera na bolsa, a gente levava um joguinho que eles pudessem brincar na mesa enquanto a gente estivesse terminando de almoçar em um restaurante.
Então, você precisa oferecer outras possibilidades para a criança para que ela não busque só a tela, o videogame ou esses elementos de redes sociais, tá? Eu sempre digo para os pais assim, quando a gente não deixa à vista para a criança possibilidades, ela vai escolher o que leva ela a uma ação mais cômoda, que é a TV. E a gente tem que pensar que a gente tem que proporcionar para as crianças, principalmente, né, de 0 a 6 anos, muitas atividades e brincadeiras que estejam aliadas ao movimento, né? Porque é aí que a criança vai construir hipóteses, vai construir sinapses, né? Para que ela possa realmente desenvolver estratégias, né? E extraindo o mundo a partir disso. Eu sempre digo assim, a gente tem que limitar o tempo, né? Eu digo para uma criança na faixa etária de 0 a 6 anos, a gente tem o máximo 1 hora de tela por dia, né, ou televisão, aí ele vai escolher, a gente vai escolher o que o que a gente acha mais adequado. Quanto menos, melhor. Muito bom. Tem aqui tem Montessori Bahia, gratidão pela interação maravilhosa das contribuições. Nós temos muito comentário. E tem outra pergunta, Sérgio. Meu filho entrou em uma classe com crianças menores que ele, e me pareceu regredir. Isso é normal? O agrupamento de classe funciona mesmo? Eu não só acredito, né, eu fui professor de classes, né, de 3 a 5 anos durante 8 anos, né, na escola em que eu trabalho, e a gente observa realmente o desenvolvimento das crianças durante esse período, tá? O que eu observava como professor, no início do ciclo, né, quando a gente inicia o ano letivo, as crianças menores, elas demandam um pouco de atenção, porque elas estão começando nesse ambiente novo, né? Elas estão aprendendo a explorar esse ambiente novo que nós estamos oferecendo para elas. As crianças de 4 e 5 anos, elas já faziam parte dessa comunidade. Então, eles aprendem muito a acolher as crianças mais novas, mas quando eles percebem que as crianças mais novas estão ganhando um pouco mais de atenção dos professores, o que eles fazem? Eles começam a fazer as coisas que as crianças menores fazem, né? Viram água, às vezes fazem até xixi na roupa. Mas por quê? Porque eles sabem que se eles fizerem determinadas coisas, eles vão ter a atenção do adulto. Então, nós adultos é que temos que ficar atentos a isso, né? E atender todas as crianças na medida em que elas precisam, né? Proporcionar materiais que esses menores possam se envolver com mais facilidade, né? Que não dependam sempre da presença de um adulto, mas é natural que isso aconteça porque ele quer a atenção do adulto. É uma relação que acontece como quando a gente tem um filho, né? Eu não tenho esse problema porque eu tive gêmeos, né? Então eu tive os dois ao mesmo tempo. Mas quem tem sempre um filho, né? Depois de um tempo, tem o segundo, ele sente que o mais velho começa a fazer coisas que não fazia mais, né? E por que ele faz isso? Porque ele percebe que o bebê está ganhando um espaço nessa família, né? E as crianças mais novas que chegam na classe também estão ganhando um espaço nesse ambiente. E aí ele sabe que para ter atenção ele tem que fazer às vezes algumas coisas inadequadas. E o que a gente vai mostrando para eles, né? Eles já são grandes, que crianças de 5 anos já sabem fazer determinadas coisas que os de 3 não sabem, e que eles podem ensinar. Então, a gente vai valorizando essa criança para que ela perceba que ter 5 anos é muito legal, né? Porque ele pode ir na biblioteca, sair da sala para fazer atividade lá fora, né? Então, a gente precisa construir com a criança essa identidade de que ter 5 anos é muito legal. A gente pode fazer coisas que uma criança de 3. O agrupamento realmente eu percebo que é a parte em que a gente mais ganha no Montessori, tá? Porque a criança tem a possibilidade de construir o seu currículo durante 3 anos, né? Não é uma coisa que acaba a cada ciclo, cada ano, começa e acaba. A criança tem a possibilidade de construir o seu currículo e, da maneira como a gente prepara o ambiente, a criança vai tendo sucessivas experiências nas diferentes áreas, e ao final do ciclo, ela consegue fazer aquilo que o Montessori fala da transdisciplinaridade. Ela consegue estabelecer relação entre todas as áreas, né? Então, eu sempre fui um apaixonado pelas classes, né, de estar nas classes de demonstração e nos cursos de formação, porque a gente percebe que a criança que é inserida em um ambiente, por mais que ela nunca tenha vivido Montessori, né, em que ela é inserida em um ambiente de acordo com a sua idade, né, ela se apropria desse espaço em menos de uma semana,
né? Ela aprende a observar o que os outros estão fazendo, ela aprende a respeitar e desenvolver esse senso de comunidade. Eu tenho uma experiência de um aluno que veio da Rússia, uma educação muito repressora, e chegou na minha classe, né, de 3 a 5 anos, e não falava uma palavra nem de inglês para a gente poder ajudá-lo um pouquinho. Mas desde o primeiro dia ele foi acolhido por todas as crianças, ele brincava como se ele tivesse sido daquele grupo, né? Em 6 meses ele falava tudo em português, fazia questão de contar todas as histórias para a gente do que ele fazia. Então, acho que há uma relação de comunidade, de cooperação nas classes agrupadas e que a gente muitas vezes não observa nas classes seriadas, né? É uma relação que transcende uma relação escolar. Há um cuidado muito maior com o outro, uma sensibilidade, e é o que o nosso mundo hoje precisa, né? Uma pessoa que saiba conviver com a diversidade, que saiba respeitar o outro, respeitar a natureza e se relacionar bem com as pessoas. Ali ele tem essa possibilidade. Temos uma pergunta aí, Sérgio, da Marmúbia Brito Juazeiro. Tem filhos já maiores, com 4 a 5 anos. Ainda dá tempo de fazer um trabalho para desenvolver as habilidades de independência e autonomia da criança? Sim, há possibilidades. Eu sempre digo assim, Montessori trabalha muito com os períodos sensíveis e a gente sabe que os períodos sensíveis são as grandes janelas de oportunidades para que a criança vá desenvolvendo determinadas habilidades, né, dentro daquele período, com mais facilidade. O que a gente precisa fazer é observar essa criança, né, e dar subsídios para que ela vá exercitando essas habilidades. Como é que uma criança de 4, 5 anos que nunca passou por um processo, né, de educação Montessori pode ajudar, né? Que coisas da casa que ela pode ajudar? Pode ajudar a colocar a mesa para o almoço, né? Então, ali ela está desenvolvendo a atenção, que é uma outra pergunta também que apareceu aqui. Como é que a gente pode desenvolver a atenção no período de alfabetização para os filhos, né? Então, ajudar a colocar uma mesa em que a criança aprende a respeitar um comando e uma ordem e o tempo, né, de organização daquele espaço, né? A guardar as suas próprias coisas, né? Mostrar para ela onde é que é o lugar de guardar o sapato quando a gente chega em casa, né? Quando a gente chega da rua, onde é que a gente coloca o sapato. Então, sempre é tempo de desenvolver habilidades. A criança que vem, né, no período sensível para a ordem, por exemplo, né, que vivenciou isso, ela vai ter mais facilidade de perceber isso do ambiente. Mas eu sempre penso que há possibilidade de desenvolver. Eu trabalhei também com o primeiro ano, e às vezes a gente recebia crianças de outras escolas e eles não conseguiam fazer escolhas nesse ambiente que a gente oferecia para eles tão rico, porque eles foram a vida inteira dirigidos. Então, o que a gente tem que pensar é que essa criança que precisa desenvolver independência, ele precisa aprender também a fazer escolhas. E como é que a gente ensina a fazer escolhas? Dando oportunidade, tá? Oferecendo coisas boas, né? Enfim, que eles possam fazer essas escolhas. Eu digo que sempre é tempo, né? A gente passa a vida inteira aprendendo. Se a gente proporcionar isso dentro do período sensível da criança, ela vai ter mais facilidade de perceber. Eu tenho só uma pergunta. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, Sérgio. Nós passaríamos aqui muito mais tempo ouvindo você, ouvindo suas respostas, na interação com todas as pessoas que estão presentes. Então, eu tenho uma pergunta aqui, como última pergunta. Por que a criança precisa de estímulos metodológicos nessa fase final da vida? Por que ela precisa de estímulos? Perdão. Metodológicos, de estímulos metodológicos nessa fase final da vida. Eu acho que a criança vai precisar de estímulos a vida inteira, tá? E o que a gente preza, né, na educação Montessori é que esse estímulo não esteja centrado no adulto, né? Ele esteja centrado nesse ambiente que a gente oferece para a criança, tá? Então, eu penso que a criança que está nesse processo de desenvolvimento, ela vai precisar de desafios o tempo todo nesse ambiente. Então, se eu trouxer para a criança, por exemplo, materiais ou brinquedos, enfim, que são aquém da sua faixa etária, ela vai fazer coisas inadequadas com esses brinquedos ou ela não vai elaborar nada, né? Ela vai ficar sempre com os mesmos estímulos. Então, o que a gente precisa fazer é, em cada fase da vida dos nossos filhos,
oferecer para eles os desafios que vão impulsionar esse interesse pela descoberta. Eu sempre digo, crianças de 5 anos que não encontram desafios fazem coisas inadequadas, ficam indisciplinados, né, em alguns momentos. Por quê? Porque eles não estão encontrando aquilo que é o interesse da faixa etária de cada criança. Tá? Ao longo da vida, a gente precisa buscar desafios, né, como profissionais e como seres humanos, né, o que a gente vai fazer para ajudar essa humanidade. Então, eu penso que dentro do Montessori nós temos muitas possibilidades de oferecer experiências para a criança que numa escola tradicional as crianças não têm, né? As crianças na escola tradicional passam muito pelas apostilas, pelos papéis e não passam pelas experiências concretas. Então, quanto mais experiências concretas a gente puder oferecer para as crianças, mais impressões eles vão ter, né? E mais tem possibilidades de elaborar as informações. Eu acho que a gente, tem alguma pergunta final? Então, eu penso assim, Sérgio, podemos perceber como Montessori inspirou o mundo todo da educação, todo o processo educacional com a reinvenção de um olhar acerca da criança. Foi muito bonito todo esse trabalho que Maria Montessori fez. Então, como não há mais tempo, eu quero agradecer a todos, toda a participação de todos, e também deixar o convite, sua participação, Sérgio. Estão pedindo aqui que você volte mais vezes, mais e mais vezes. Tragam o Sérgio mais e mais vezes. Ele é humilde, sábio e tem uma visão muito ampla e refinada da teoria, da prática em sala de aula e como um pai em casa. Maravilhoso. Termino a nossa live com um nome maravilhoso. Parabéns, mais uma vez, ao Dia dos Professores, aos professores, e deixo aqui o convite para quinta-feira, às 19 horas, vocês estejam aqui com Luciana Daflon e Daniel Gomes, por que escolher uma escola Montessori. Opa. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado pelo convite e a toda a equipe de organização desse lindo evento, que eu acho que é um presente realmente para as famílias e para os educadores. Um feliz Dia dos Professores a todos os meus parceiros aí que dividem esses desafios da vida, né, Montessori, e dividir também esse trabalho, né, de educação dos meus filhos com a minha esposa, que tem uma presença muito marcante nesse processo de crescimento que a família precisa pensar junto, né, sobre o desenvolvimento dos filhos, tá? Estou à disposição e obrigado pelo convite, Marinélia, como representante da Montessori Bahia. Um abraço no coração de vocês. Boa noite a todos. Boa noite.